Considere uma máquina térmica operando em um ciclo termodinâmico. Essa máquina recebe 300 joules de uma fonte quente cuja temperatura é de 400 Kelvin e produz um trabalho de 150 joules. Ao mesmo tempo, rejeita 150 joules para uma fonte fria que se encontra a 300 Kelvin. A análise termodinâmica da máquina térmica descrita revela que o ciclo proposto é letra A, máquina frigorífica na qual tanto a primeira lei quanto a segunda lei da termodinâmica são violadas. Letra B, máquina frigorífica na qual a primeira lei é atendida, mas a segunda lei é violada. Letra C, motor térmico no qual tanto a primeira lei quanto a segunda lei da termodinâmica são atendidas. Letra D, motor térmico no qual a primeira lei é violada, mas a segunda lei é atendida. E letra E, motor térmico no qual a primeira lei é atendida, mas a segunda lei é violada. Então, estamos aqui, professor Carlos Mainardes, no Física em Mox, nessa questão que envolve, no caso, a segunda lei da termodinâmica, juntamente com a primeira lei da termodinâmica. Nós vamos fazer essa análise justamente observando o seguinte, veja só. Primeiro, existe a informação de que nós temos um ciclo termodinâmico. E em todo ciclo termodinâmico, nós sabemos que ΔU. O que é ΔU? É a variação da energia interna, ela tem que ser nula, certo? Então, se a variação da energia interna é nula, nós vamos analisar aqui, primeiramente, a primeira lei da termodinâmica, e nós temos que ΔU igual a Q menos trabalho. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Sendo que ΔU é zero, então observa ali, zerando ΔU, nós teremos como resposta Q igual ao trabalho. Mas o que é Q? Q é a quantidade de calor trocada. E observe que aqui nós temos uma informação, justamente que nós vamos utilizar, que ela é importantíssima. Uma vez que é uma máquina térmica, nós temos a chamada fonte quente e fonte fria, o que permite que a gente expanda esse Q igual a trabalho para QQ. Quantidade de calor recebida na fonte quente menos quantidade de calor recebida na fonte fria igual a trabalho. Agora observa lá no texto que nós temos uma primeira informação que diz que a máquina recebe 300 joules de uma fonte quente. Isso é QQ, pessoal. Mas, na sequência, temos que, ao mesmo tempo, essa máquina rejeita 150 para a fonte fria. Isso é QF. Logo, substituindo, observe que nós temos 300 menos 150 igual a trabalho. O trabalho é de 150 joules, onde, observe aqui, produz um trabalho de 150 joules. Então, isso aqui corresponde exatamente à primeira lei da termodinâmica que está sendo atendida, certo? E se nós compararmos aqui a temperatura na fonte quente 400 com a da fonte fria 300, isso precisa ser uma máquina térmica. Então, onde temos máquina frigorífica, que são justamente as alternativas A e B, elas já estão aqui fora do baralho, beleza? Ficamos com as três últimas alternativas, em que a primeira lei está dando certo. Então, a alternativa D também está fora e nós ficamos entre C e E. Agora vamos analisar a segunda lei da termodinâmica. Olha só, o trabalho 150 confirmou. Então, tudo beleza. Vamos para a segunda lei da termodinâmica. Nessa segunda lei da termodinâmica, então, nós temos, no caso de uma máquina térmica, e no caso especificamente a máquina de Carnot, que a quantidade de calor trocada nas fontes é proporcional às temperaturas. Isso aqui, então, tem a ver com a segunda lei da termodinâmica. E nesse caso, observe que quantidade de calor na fonte quente, 300 joules, na fonte fria, 150. Temperaturas na fonte quente, 400, na fonte fria, 300. E com isso, se nós substituirmos, nós temos 300 está para 150, assim como 400 está para 300. Mas observa o seguinte, 300, se eu divido por 150, isso dá 2. 400 por 300 dá 1,33. Observe que aqui, para atender a segunda lei, certo? Nós precisaríamos que essa igualdade se confirmasse. Então, não se confirmando
essa igualdade, né? Observe que a temperatura da fonte fria está mais elevada do que a proporção determina. A proporção aqui 300 para 152, 400 para 300 é 1,33. Essa temperatura teria que ser mais baixa, inclusive se nós pensarmos numa máquina real, essa temperatura teria que ser abaixo de 200, porque a proporção aqui seria 300 para 152, teria que se confirmar aqui, e numa máquina real, esse valor aqui, na realidade, não consegue chegar nem a 200, teria que ser menos, beleza? Então, isso aqui viola a segunda lei, a primeira é atendida, a segunda é violada, observe que aqui, né, então, não está confirmado, a resposta correta está ali, ó, letra E. E essa foi a nossa aula de hoje aqui no Física em Mox. Se gostou, dá um like para nós. E eu fico te esperando no nosso próximo vídeo. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Física em Box e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.